Olá, bom dia. Neste domingo, 11 de janeiro de 2026. Eu vou falar um pouco sobre as consequências da desobediência a Deus. As consequências ou preço da idolatria. Vou ler no livro do Êxodo, no capítulo 32, o versículo 25 a seguir. Traz como epígrafe, ou como título, como você queira falar. Moisés manda matar os idólatras. E diz assim o texto, 32 e 25, a seguir. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe assim, e diz assim o Senhor, Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai-o no arraial de porta em porta. Mate cada um o seu pai, cada um o seu irmão, o seu pai, o seu amigo, cada um o seu próximo. E dos filhos de Levi, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Observe as consequências de se desobedecer à palavra do Senhor. Arão contribuíra para aquele desastre total ali naquele momento. E Arão não era um líder, porque se fosse um líder, na ausência de Moisés, ele guiava o povo, mas ele ajudou o povo a se corromper. Enquanto Moisés estava orando 40 dias e 40 noites lá no monte o povo disseram que aquele povo morreram. Aquele Moisés morreu, né? E seu ajudante, no caso Josué. Então façamos um bezerro de ouro. E Arão, que viu tudo aquilo que Deus o fizera, ouviu o povo e fizeram um bezerro de ouro. E quando começaram a adorar, Deus diz a Moisés: desce depressa que o povo lá embaixo se corrompeu. E Moisés fica indignado, quebra aquelas tábuas dos 10 mandamentos. E Deus queria matar todo o povo e Moisés pede misericórdia. Mas Moisés foi bem específico e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Sabe quantas tribos são? As tribos de Israel, mesmo misturadas, elas continuam sendo 12 tribos. Mas daquelas 12 tribos, só uma tribo se aproximou a Moisés, sem saber o que Moisés tinha a falar. E quando eles chegaram a Moisés, Moisés dá uma ordem muito dura. Mas diz: cada um pega a sua espada, bote sobre a sua coxa, e entre no arraial de casa em casa, e mata o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu próximo. Isso é, não importa. Se foi o seu pai que adorou o bezerro de ouro, você mate. Se foi a sua mãe, se foi o seu irmão, se foi o seu próximo, você mate. E de todas as tribos de Israel, só a tribo de Levi fez conforme a palavra do Senhor. Mataram aproximadamente 3.000 homens ali das tribos deles. Foi um desfalque muito grande para a tribo deles. E a Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar que talvez isso, né, tenha levado, não que Deus não soubesse, mas que as outras tribos não sabiam dessa decisão dos filhos de Levi, dessa coragem que eles tinham, dessa obediência que eles tinham. E é exatamente essa tribo que Deus escolhe para si. Escolhe para si. Para representar todos os primogênitos de Israel. Porque havia aquela confusão, o primeiro do boi, do cavalo, do jumento, o primeiro filho, aquele negócio todo. E Deus diz: vamos fazer o seguinte.
Tem 12 tribos. Eu vou escolher uma das 12 tribos para mim, para trabalhar só exclusivamente para mim. Que Deus, depois desse evento, Deus escolhe os filhos de Levi para fazer todo trabalho da casa do Senhor. E os filhos de Levi foram escolhidos agora como representando todos os primogênitos de Israel. E é aí que surge aquela questão do dízimo. Quando eles entraram na terra prometida, o dízimo já havia virado lei, mas quando eles entraram na terra prometida, todas as outras 11 tribos eram obrigadas a dar o seu dízimo, porque a tribo de Levi não herdou terra. A tribo de Levi passou a viver do dízimo das outras. Então as terras de Canaã foram divididas em 11 partes e não em 12. Então todas aquelas terras foram divididas em 11 partes e cada um dava 10% da sua parte para sustentar a tribo de Levi. Lembrando que a tribo de Levi era da tribo de Levi que tinha os cantores, que tinha os sacerdotes, que tinham todo aquele povo que cuidava da casa do Senhor. É tanto que hoje, ignorantemente, a pessoa canta e diz: aquela menina é uma levita, aquele rapaz é um levita. Tudo isso é falta de conhecimento. A falta de conhecimento das pessoas leva a dizer bobagem. Levitas não eram os cantores eram levitas, mas para ser levita não tinha que ser cantor. Toda a tribo era levi. Toda a tribo que cuidava da casa do Senhor, desde aquele que lascava lenha, desde aquele que ficava no altar para não deixar o fogo se apagar, aquecendo, desde aquele que mantinha o azeite, que a lâmpada também não podia se apagar, aqueles que ajudavam o sacerdote para não ficar nada do holocausto fora, tinha que queimar tudo, aqueles que recolhiam as cinzas do altar, todas as pessoas, de coxos a saudáveis, da tribo de Levi era mantida pelo dízimo. Não é como hoje, que hoje, na verdade, a maioria dos dízimos é para manter a luxúria dos seus dízimos. E eles enganam a igreja dizendo que o dízimo hoje tem conotação com a vida espiritual baseada em Malaquias 3:10. Quando Malaquias 3:10 está se referindo aos filhos de Israel que não estavam cumprindo com a sua parte para manter a tribo de Levi. Não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Então, o dízimo foi exclusivamente para eles lá. Aí ainda tem outros que faltam de conhecimento. Diz: Abraão deu o dízimo de tudo. Não é verdade. O servo do Senhor, no Novo Testamento, ele diz que Abraão deu o dízimo dos despojos. Então o dízimo era para segurar essa tribo de Levi. Essa tribo de Levi não podia fazer outra coisa senão trabalhar a serviço do Senhor. Porque Deus para si o tomara. Ela só podia fazer isso. Então, é eu que estou dizendo, é eu que estou conjecturando que a Bíblia não diz isso, que essa questão deles ter feito, essa questão deles ter obedecido na íntegra e ter tomado uma atitude tão trágica, mesmo ferindo os seus corações, mas para cumprir a palavra de Deus e matar os seus próprios parentes, para tirar aquela maldição do meio da tribo, estão entendendo? Eu acredito que isso pesou. Então, vê que não é fácil servir ao Senhor. Vê que não é fácil. Então, você vê que eles tiveram que tomar uma decisão muito dura, uma decisão amarga. É tanto que das 12 tribos, só os filhos de Levi tiveram essa coragem. Então, pensemos nisso. Conheçamos mais a palavra do Senhor. Conheçamos mais a palavra do Senhor. Até para não estar ensinando besteira, falando coisas que ouviu alguém falar. A fonte infalível, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Nenhum homem, nenhuma personagem humana tem condições de nos servir de exemplo a segui-los, mas só a palavra de Deus. Pensemos nisso.